Dando continuidade então ao panorama do Novo Testamento, passamos a abordar então agora a introdução ao Evangelho de João. Já batemos então o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, e agora a gente vai entrar no Evangelho de João, que supostamente foi escrito entre 85 e 90. Alguns autores estendem essa data em que possa ter sido escrito o Evangelho até final realmente do presente século, do primeiro século, até o ano 100, mas de 85 a 90 ou até o 100 não vai alterar muita coisa no panorama que nós tínhamos na época em que o livro foi escrito. Então, uma data um pouquinho mais recente, entre 85 e 90, ou um pouquinho mais tardia, ali perto de 99, não vai alterar muita coisa com relação ao que estava acontecendo na época e que poderia ter influenciado João a ter escrito seu evangelho. Bem, dos 12 apóstolos, João é o que vai morrer de morte natural, isso a gente já sabe. Mas é interessante notar o que está acontecendo com as testemunhas oculares, com aqueles que realmente andaram com o Messias e que, de alguma forma, são os seus apóstolos, aqueles que foram comissionados a levar a mensagem do Evangelho à frente. Então, o primeiro que vai sumir na história vai ser o próprio Tiago, entre 44 e 45, onde que Agripa vai mandar matá-lo e ele vai morrer à espada. Logo depois a gente vai ter Filipe, que vai morrer em 54 na região da Frígia, torturado e crucificado por judeus hostis. Depois a gente vai ter Tiago, o menor, que vai ser lançado do alto do templo e conta a história que ele não morre e que após isso ele é espancado e apedrejado. Depois a gente tem Mateus, que a morte dele fica mais ou menos uma década de dúvida, entre 60 e 70, mas ele é decapitado em Nadidavar. Pedro vai também morrer em 64, em Roma, e vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quer morrer como morreu o Messias, porque ele considera-se indigno. Paulo, então, também em Roma, decapitado em 67. Então está tendo uma sequência cronológica. Então até aqui, até 67, já morreram todos estes. 6 já foram, ficam faltando 6. E aí em 70 a gente vai ter uma quantidade de mortes enormes acontecendo. Então em 70 vai ter uma perseguição tamanha que a igreja está sofrendo de tudo quanto é forma e ela ainda está perdendo os seus líderes. Então a gente vai ter lá Tomé, por exemplo, na Etiópia. Ele vai morrer porque uma lança vai lhe atravessar e, ao mesmo tempo, ele vai ser lançado sobre brasas e ele vai ser queimado vivo. Matitias também, em 70, na região da Etiópia também, apedrejado enquanto na cruz. Natanael, em 70, vai ser esfolado vivo e logo depois de ter sido esfolado vivo, ele vai ser crucificado. André, em 70 também, na região da Caia, vai morrer enforcado. Judas Tadeu, na Mesopotâmia, vai ser morto por sacerdotes pagãos, espancado com paus até a morte. Simão, em 74, na região da Síria, vai ser crucificado pelo governador. E aí, por último, a gente vai ter João, lá entre 95 e 102, 103, mas vai morrer de morte natural. Então todos esses vão morrer antes de João. Então quando chega em 74, você já tem uma ideia que João é o último. Não tem mais ninguém vivo que é testemunha ocular que andou com o Messias em todo o ministério apostólico. Não. João é a última memória viva dos fatos conforme eles aconteceram. E aí a gente entra, propriamente dito, na introdução ao Evangelho de João. Então, a gente tem o Evangelho de João com o Evangelho mais anônimo, é o de produção tardia, então ele é feito depois de todos os demais. Até por ser de produção tardia, vai indicar que existe uma grande quantidade de relatos inéditos, porque supostamente seu autor tem conhecimento de tudo aquilo que já foi escrito a respeito do Messias. Então, na realidade, ele quer complementar, colocar informações que os outros ainda não passaram. E que nesse momento já nem teriam mais condições de repassar, porque todos eles já morreram.
O Evangelho de João vai denotar um aumento considerável da revelação bíblica, porque João vai expor fatos que os outros não expuseram e ele vai falar com uma propriedade que os outros não conseguiram expor. Mas, de semelhante modo aos demais, também não vai seguir uma ordem cronológica dos fatos. Ele vai estar preocupado em expor as suas ideias conforme ele mentalizou. E como é que ele mentaliza isso? Ministério público do Messias, ministério privado do Messias. Então ele tenta encaixar tudo aquilo que ele se recorda dessa época em duas grandes porções. Uma fazendo alusão ao ministério público e outra fazendo alusão ao ministério privado do Messias. Diferente dos outros evangelhos, João vai deixar de falar sobre parábolas normais e vai fazer longos discursos extensos a respeito do Messias. Também, diferente dos outros evangelhos, João só vai selecionar alguns milagres. Ele não vai fazer uma lista exaustiva de milagres. Ele vai pincelar alguns que vão identificar a natureza divina do Messias. E João vai ter a preocupação de indicar que, ao longo do período em que o Messias esteve realmente atuando ministerialmente, houveram 3 festas da Páscoa e não somente uma. Então ele vai acomodar a pregação do Messias ao longo de 3 anos, ao longo das 3 festas, do intervalo das 3 festas. Ele começa um pouco antes porque ele começa a relatar as bodas em Caná, que ela é antes da festa judaica. Mas João também é o único que vai fazer o uso da expressão eu sou. Então essa expressão eu sou, ela é de característica joanina. Você não vai encontrar nos outros evangelhos o Messias dizendo eu sou o próprio Deus. Aqui não, João faz questão de pegar todas as alusões que o Messias se identifica como o próprio Deus e ele expõe ao longo dos seus textos. E aí, como eu já disse antes, vai ter o ministério público e o ministério privado. Então, do 2 ao 12, estamos enaltecendo o ministério público. E do 13 ao 21, a gente já está fazendo uma referência aos fatos que vão permear o ministério privado do Messias. Então, quais são as cartas que são atribuídas então a João? O evangelho que recebe seu próprio nome, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. João vai ser aquele que está mais preocupado em expor a doutrina do Espírito Santo, a sua missão, a sua função, as suas características. É o evangelho de todos eles o mais teológico, é o que mais se preocupa em indicar qual é a verdadeira natureza do Messias, qual é o significado da fé nele. João ele vai tentar balizar tudo aquilo que ele escreve por 3 palavras: sinais, fé e vida. Então, por sinais, João enxerga a revelação do Filho de Deus. Então, o sinal vai permitir com que a pessoa enxergue que realmente a natureza que há em Jesus de Nazaré é uma natureza divina, que nenhum homem teria capacidade de fazer por si só. E, a partir daí, ele vai para a fé, que é a reação que se espera produzir naquele que ouve aquilo que João está falando, ou aquele que lê o que João escreve, está lendo. E, por fim, ele aponta para a vida, que é o resultado que a fé vai trazer para essa pessoa. E existem algumas características que apontam que o escritor do Evangelho de João e das Epístolas de João, ele está acostumado a pensar em aramaico o tempo todo, porque você vê que ele inicia os textos com ideias, com comentários, com cultura que é judaica, utilizando expressões em hebraico, expressões em aramaico, e tendo um grego bem simplório, indicando que o autor realmente ele não tem um grande conhecimento da língua grega, mas que ele faz uso da língua grega. E ele não só faz uso da língua grega, mas o pensamento dele todo é pensamento não grego, é um pensamento judeu. Então você vê que a linha de raciocínio, o modo como ele expõe as ideias,
os temas, a forma como ele trabalha é característica de alguém que viveu naquela região da Judéia. Ele demonstra o tempo todo que ele está familiarizado com os costumes judaicos, e não só com os costumes judaicos, também com os problemas que envolvem os judeus. Por exemplo, os problemas com os samaritanos. Então João deixa bem clara a passagem que o Messias tem o encontro com a mulher samaritana e qual é a reação de todos os apóstolos quando eles veem isso. João, ele descreve o texto de modo a se identificar como uma testemunha ocular, como alguém que realmente viu, como alguém que realmente conheceu, como alguém que realmente andou com o Messias. E o próprio texto dele descreve alguém que tem grande capacidade de observação. Então, por exemplo, quando a gente vê a passagem dos evangelhos que faz alusão ao derramamento de perfume no Messias, João vai chegar e falar do peso, vai falar do volume, do valor desse perfume. Quando vai falar das bodas de Caná, ele vai falar do número e do tamanho das talhas. Quando vai falar a respeito do julgamento do Messias, ele vai descrever com riqueza de detalhes. Então, isso é uma característica de João. E nós temos os pais da igreja primitiva que apontam para a autenticidade do evangelho de João. Clemente de Alexandria e Orígenes também de Alexandria apontam que João realmente é o autor do evangelho que recebe seu nome. Hipólito de Roma, Tertuliano de Cartago e os fragmentos Muratoriano também vão apontar que João é o autor do evangelho que recebe seu nome. João está preocupado em chegar e explanar a natureza divina do Messias. Então ele quer demonstrar que existem sinais, existem milagres que um homem não poderia fazer, que para que eles fossem feitos deveria existir muito mais do que um homem ali presente. Deveria existir a natureza divina. Então ele vai selecionar os milagres, os sinais, de modo que ele possa espelhar a natureza divina do Messias. Então, por exemplo, a mudança da água em vinho vai denotar que o Messias é aquele que tem poder sobre a matéria. Ele pode mudar a água para o vinho simplesmente por sua intenção, por sua vontade, pelo seu querer. Ele vai demonstrar que o Messias é aquele que cura e que ele não precisa estar vendo a pessoa, não precisa tocar, não precisa enxergar, não precisa olhar. Ele simplesmente, com o poder da sua palavra, ele decreta a cura e a cura acontece, sem que ele tenha contato com essa pessoa. É o que vai acontecer com esse filho de Nobre. Vai falar da cura do homem paralítico, que vai demonstrar que Deus tem o controle sobre o tempo, fazendo com que as pernas dele fossem realmente rejuvenescidas e estivessem novas. Vai falar que Deus é aquele que tem poder sobre a quantidade das coisas, de modo que 5.000 pessoas vão ser alimentadas por intermédio de alguns pães e alguns peixes que vão ser multiplicados. E vai demonstrar que o Messias ele tem poder sobre a lei natural. Que a lei natural ela rege todos os homens, em todos os lugares. Não tem homem que possa infligir a lei natural. Mas ele vai demonstrar que o Messias sim, o Messias consegue, o Messias pode. Vai demonstrar que Deus também tem poder sobre qualquer infortúnio que possa acontecer na vida de uma pessoa. A gente tem a cura do cego de nascença. E ele nasceu assim, e Deus tem poder para restaurar a visão. E também vai demonstrar que o Messias é aquele que tem poder sobre a morte, ressurreição de Lázaro. Então é isso que João está preocupado, em demonstrar coisas que um homem natural não teria condições de resolver. Uma pessoa pode ter ficado cego por uma doença no olho, e aí a medicina pode curar. Mas é aquele que já é cego de nascença, que nenhuma vez enxergou na vida. E aí João vai partir também para identificar a divindade do Messias, de forma mais clara, porque ele vai chegar e dizer que o Messias, ao tempo todo em que andou durante o ministério terreno, ele vai falar que ele se autopronunciou sendo o próprio Deus. Então ele vai dizer que eu sou o pão da vida,
Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E o eu sou aí, Jesus não falou em grego, ele falou na língua ou no aramaico ou no hebraico. Provavelmente o eu sou é no hebraico, porque é aquilo que vai denotar o tetragrama hebraico, que é o que Deus mandou Moisés identificá-lo. Diga ao povo que eu sou o que sou. E aqui vai depender da tradução. E por fim, a gente termina indicando os fatos da época em que o Evangelho de João foi escrito. Então todos os demais apóstolos estavam mortos, e até mesmo João estava no fim dos seus dias. Então não tinha mais testemunha ocular. João era o último. O Evangelho já tinha alcançado os pontos do império. Mas, da mesma forma que o Evangelho tinha alcançado as extremidades do império, o Evangelho também estava sofrendo algumas alterações pela filosofia greco-romana e sendo influenciado. Então a natureza divina, por exemplo, de Deus estava se perdendo. Jesus estava sendo apenas um bom mestre, apenas um homem comum com um conhecimento notável, com uma filosofia de vida ideal, mas estava se indicando que ele realmente não era Deus. E João vai escrever o seu evangelho para poder rebater isso, indicar que ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Então ele vai identificar Jesus como o Filho de Deus. E assim a gente termina a introdução aos 4 evangelhos, e a gente vai passar então a abordar os evangelhos de uma ordem cronológica, como os fatos aconteceram. Então a gente vai ficar saltando de um livro para o outro até a gente chegar nos últimos momentos. E aí fica para a próxima aula.